Há um pecado invisível e silencioso que arrasta os cristãos diretamente para o inferno, e o mais aterrador é que muitos acreditam estar certos. Preste atenção a este impactante testemunho. Rebeca, você viu pessoas que conhecia no inferno, até mesmo da sua própria igreja. Você pode compartilhar conosco como foi essa experiência? Meu nome é Rebeca Monteiro. Sou cristã desde que me lembro. Lia a Bíblia, rezava diariamente, assistia aos cultos e ajudava na igreja. Em resumo, vivi o que muitos considerariam uma vida simples com Deus. Por isso, nunca imaginei que o inferno pudesse ser um destino possível para alguém como eu. No entanto, tudo mudou no dia em que morri. Sofri o que se conhece como uma experiência de quase morte, uma experiência que revolucionou minha vida. Naquele momento, Jesus me mostrou algo que me aterrorizou. Há cristãos, e muitos como eu, que estão sendo condenados neste exato instante por um pecado que quase ninguém leva a sério, um pecado que costumamos ocultar. Até aquele momento, pensava que o inferno era apenas para assassinos, pessoas cruéis ou aqueles que rejeitam abertamente a Deus. Mas o que vi foi um verdadeiro choque para minha alma. Minhas ideias sobre a salvação e o juízo foram completamente destruídas. Tudo aconteceu no dia 15 de janeiro de 2019, uma terça-feira gelada. Era um daqueles dias em que você só deseja chegar em casa. Eu corria para a farmácia para comprar alguns remédios antes de ir embora depois de um dia difícil no trabalho. Meu chefe havia me repreendido. Injustamente, isso girava na minha cabeça. Entrei na farmácia um pouco aborrecida, sentindo aquelas pequenas coisas que te deprimem por dentro. A fila estava cada vez mais longa e minha impaciência crescia. Depois de cerca de 10 minutos em pé, fiquei tonta. As luzes pareciam mais brilhantes do que o habitual e o chão começou a girar. Tentei me segurar em uma prateleira, mas minhas pernas cederam. O último que ouvi foi alguém gritar: "Ela está caindo!" E então tudo ficou negro. O que veio a seguir mudou minha vida para sempre. Encontrei-me cercada por uma escuridão total, mas não era o tipo de escuridão que você sente ao fechar os olhos. Era um vazio absoluto, uma escuridão tão densa que parecia pesada. Já não podia sentir meu corpo. Simplesmente existia consciente, mas sem forma, sem carne, e o tempo ali não fazia sentido. Ao longe apareceu um diminuto ponto de luz. No começo era muito pequeno, mas ficou maior. Ou talvez eu simplesmente estivesse me aproximando. Aquela luz não se parecia com nada que eu já tivesse visto. Branca, viva, pulsante e ao mesmo tempo quente. À medida que me aproximava, comecei a sentir uma profunda paz. Como se todo o peso da vida se dissipasse. Foi então que vi uma figura dentro da luz. Não conseguia distinguir os detalhes, mas sabia exatamente quem era. Essa presença transmitia um amor imenso, mas também uma autoridade que me fez estremecer. Era Jesus. Ele falou com firmeza, mas com doçura. Rebeca, preciso te mostrar algo muito importante, algo que você e muitos outros se negaram a ver. Antes que eu pudesse dizer algo, tudo ao meu redor mudou de repente. A luz desapareceu e me encontrei em um lugar que jamais poderia descrever em detalhes. Era como estar à beira de um abismo, uma cena de puro horror. O chão era negro e rachado como se tivesse ardido durante séculos. Das fendas, enormes chamas saíam disparadas e o céu, meu Deus, o céu estava escuro, riscado por vermelhos profundos, como cortes na noite. De vez em quando, um relâmpago cruzava ao céu, iluminando aquela cena de terror por breves segundos. Assim pude ver melhor e me arrependi de ter visto. O ar ali era sufocante, cheirava a enxofre e a queimado, e cada respiração era como engolir fogo. Tudo dentro de mim ardia como se meus pulmões também estivessem em chamas. Mas o que realmente me paralisava de medo era a gente. Sim, havia muita gente, inúmeras almas envoltas em chamas. O mais aterrador era que aquelas chamas não as destruíam. Era como se ardessem eternamente, sem fim, sem alívio. E os gritos, meu Deus, os gritos ressoavam por toda parte, um som sem vestígio de esperança, apenas dor, uma dor crua, solitária e desumana.
Alguns ainda estendiam os braços para cima, como se buscassem uma saída, enquanto outros estavam completamente derrotados, pareciam estar em um estado de desespero. Eu fiquei ali paralisada tentando compreender o que estava acontecendo. Foi então que reconheci alguns rostos e sim, uma profunda tristeza me invadiu. Conhecia essas pessoas. Havia orado com elas, cantado ao seu lado e as havia abraçado nos cultos de domingo. Vi a irmã que dirigia o estudo bíblico de mulheres, o irmão, que sempre cantava no coro com um sorriso, e até mesmo um ex-pastor que me batizou anos atrás. Não conseguia aceitar, Senhor, porque eram cristãos, haviam acreditado em Ti e servido em Teu nome. Gritei em nome, estado de choque, e Jesus respondeu com um tom calmo, mas firme. Viviam na soberba. Falavam de mim, mas nunca permitiram que eu tocasse seus corações. Oravam com os lábios, mas não com a alma. Julgavam os outros acreditando-se superiores, como se sua salvação dependesse de seus próprios méritos. Enquanto falava, comecei a ver cenas da vida dessas pessoas, não o que mostravam ao mundo, mas o que havia dentro delas, o que ninguém mais conhecia. A mulher do grupo bíblico, por exemplo, se sentia secretamente superior às outras irmãs, pensando que seu maior conhecimento da Bíblia lhe dava mais direitos no céu. O jovem do coro guardava um profundo ressentimento em relação a alguns de seus irmãos, e embora cantasse sobre o perdão, nunca se permitia perdoar de verdade. E o pastor, aquele pastor, falava de humildade do púlpito, mas no fundo se achava superior à sua própria congregação. Então Jesus pronunciou uma frase que nunca saiu da minha mente. O orgulho é o pecado mais mortal. Foi o que causou a queda de Lúcifer e até hoje continua arrastando muitos que dizem caminhar comigo. Ele me conduziu até uma mulher que gritava entre as chamas, seu rosto, implorando clemência. Ela foi à igreja durante 40 anos, explicou Jesus. Sabia muitos versículos de cor, mas nunca permitiu que minha palavra mudasse seu coração. Julgava aqueles que não viviam como ela. Acreditava ser certo, esquecendo que sem minha graça era como qualquer outro pecador. Aquela mulher continuava tentando orar, como se pedisse uma nova oportunidade, mas suas orações já não eram seguras, nem cheias de belos versos. Eram súplicas desesperadas, carregadas de um arrependimento tardio. Jesus continuou. Muita gente acredita que ir à igreja ou repetir certas orações garante a salvação. Pensam que podem me oferecer palavras vazias e receber o céu em troca. Mas eu olho o coração. Um coração cheio de orgulho. Não pode me alcançar por mais que diga meu nome. Percorremos outras áreas do lugar. Em uma das áreas o fogo mau era visível, mas o sofrimento ali era igualmente intenso. Um tormento psicológico. As pessoas eram forçadas a reviver suas próprias vidas, lembrando cada oportunidade desperdiçada, cada julgamento, cada momento em que poderiam ter escolhido o amor, mas optaram por se sentir superiores. Um homem me olhou diretamente. Era diácono e, com tristeza, confessou. Servia à comunhão todos os meses, ia a missões. Mas por dentro acreditava que minha dedicação me tornava melhor que os outros. Julgava aqueles que não faziam o mesmo. Nunca entendi que, sem humildade, todos os meus esforços eram em vão. Meus esforços eram em vão. Destroçou por dentro. Quantas vezes eu havia feito o mesmo? Quantas vezes me havia acreditado mais espiritual, apenas por seguir certas práticas religiosas? Jesus olhou nos meus olhos e me falou com ternura. O orgulho cega. Faz com que alguém acredite que tudo está bem quando na verdade está perdido. Muitos cristãos chegam aqui não porque não me conheceram, mas porque nunca se conheceram realmente. Nunca permitiram que meu espírito lhes mostrasse o que havia dentro deles. Então ele apontou para outra mulher que eu conhecia da minha igreja, sempre envolvida, cuidando das crianças e organizando eventos. Ela acreditou que suas obras eram suficientes para se salvar, disse Jesus com tristeza. Ele me guiou até uma mulher que chorava desconsoladamente. Suas lágrimas se evaporavam no ar quente ao sair de seus olhos. Eu fiz tanto, exclamou incrédula. Eu ajudei tanta gente. Como posso estar aqui? Jesus respondeu com firmeza e compaixão. Você fez muitas coisas em meu nome, mas nunca me deixou mudar seu coração.
Você servia para ser vista, para se sentir justa. Julgava aqueles que não faziam o mesmo que você. Seu orgulho te impediu de ver sua própria necessidade de graça. Essas palavras me feriram profundamente. Enquanto caminhávamos por aquele lugar de dor, notei algo que me arrepiou a pele. Muitas dessas almas ainda se agarravam a objetos religiosos, segurando bíblias, levando cruzes, segurando rosários entre os dedos. Coisas que uma vez lhes haviam proporcionado conforto, agora pareciam lembretes do que haviam deixado de experimentar realmente. Foi então que Jesus me olhou e disse: a religião sem transformação é uma armadilha perigosa. Dá uma falsa sensação de segurança. Muitas pessoas acreditam que só por se identificarem como cristãs estão a salvo, mas uma fé que não transforma o coração não é uma fé verdadeira. Um pouco mais à frente vimos um homem que vestia o que parecia uma túnica pastoral desgastada e tremendo de medo. Este homem pregou minha palavra durante 30 anos, explicou Jesus. Sabia teologia, dominava as escrituras, ensinava a doutrina com precisão, mas usou meu nome para acusar os outros enquanto seu próprio coração permanecia fechado. Amava o púlpito mais do que meu povo. Pregava a graça, mas vivia em julgamento. A dor no rosto do homem era indescritível. Recitava versos sobre a misericórdia e o perdão com desespero. Os mesmos versos que antes havia proclamado com confiança, mas agora precisava desesperadamente experimentar o que ele mesmo estava aprendendo. Jesus me olhou e disse algo que me deixou uma profunda impressão. Quem ensina minha palavra será responsável com maior rigor. Guiar as pessoas é uma imensa responsabilidade, mas ele levou muitos a uma fé superficial igual à sua má fé de aparência, não de coração. Continuamos em direção a outra parte do lugar onde eu ia. Sofrimento parecia ainda mais profundo. Havia pessoas cercadas, mas não podiam se tocar, estavam eternamente sozinhas, mesmo cercadas de gente. Essas pessoas não queriam perdoar, explicou Jesus. Guardaram rancor durante anos, enquanto pediam perdão para si mesmas. Diziam uma e outra vez: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos outros. Sem entender o que isso significava, queriam misericórdia para si mesmas, mas justiça para os outros. Uma mulher do grupo me olhou, e em seus olhos refletia um arrependimento dilacerante. Ela estava certarante, disse. Minha irmã me machucou e me recusei a perdoar. Disfarcei minha amargura com justiça. Rezava todos os dias, mas nunca deixei para trás a dor. Não percebi que meu orgulho me impedia de perdoar. Acreditei que tinha o direito de conservar o que Deus já havia decidido esquecer. Jesus me tocou no ombro e falou com ternura. A falta de perdão muitas vezes provém do orgulho. É como se alguém dissesse: o que me fizeram é imperdoável, mas eu perdoei até mesmo aqueles que me crucificaram. A verdadeira humildade compreende que todos cometemos erros, que ninguém está sozinho, todos precisam de graça. À medida que avançava a caminhada, vi todo tipo de pessoas, pastores missionários fiéis de diferentes culturas, países e épocas. Todos diziam acreditar em nomeados, a contado que mamão sabe cabe no boecos por. Todos diziam acreditar em estar em nem Jesus, mas haviam deixado que o orgulho os impedisse de que sua fé chegasse verdadeiramente aos seus corações. O orgulho se apresenta de muitas maneiras, disse Jesus. Às vezes é uma arrogância descarada, outras vezes um sutil senso de superioridade espiritual. Alguns acreditam que serão salvos apenas por conhecer muita doutrina ou por fazer boas obras, mas no final, todas essas são apenas variações da mesma queda, a mesma queda que derrubou Lúcifer e que continua arrastando tantos que dizem andar comigo. Então nos deparamos com um grupo de almas que pareciam debater entre si. Sim, mesmo ali imersos na dor, continuavam discutindo, lançando versos, tentando provar quem tinha razão. Jesus simplesmente disse: antepuseram a doutrina ao amor. Estavam tão obcecados pela teologia correta que esqueceram os dois mandamentos mais importantes: amar a Deus
e amaram uns aos outros. Usaram minha palavra como espada para dividir, não como ponte para salvar. Alimentaram-se do conhecimento, mas não permitiram que esse conhecimento gerasse sabedoria, e ainda ali cercadas de chamas essas almas, permaneceram presas nas discussões que haviam iniciado em vida, aprisionadas em ciclos de orgulho intelectual que nunca queriam abandonar. Jesus me olhou nos olhos e disse, quase como um lamento: o conhecimento sem amor é vazio. Muitos estudam as Escrituras, mas não compreendem sua essência. Adquirem informação, mas não permitem a transformação. Então, ele me olhou nos olhos e disse algo que me comoveu profundamente. Aqueles que verdadeiramente compreendem as Escrituras aprendem a ser humildes, não a se sentirem superiores. A palavra revela o quanto você precisa da graça, não o quanto a merece. Continuamos caminhando por aquele lugar de agonia, até que vi algo estranho. Algumas almas pareciam estar realizando rituais religiosos. Algumas estavam de joelhos, como se estivessem rezando. Outras levantavam as mãos como se estivessem adorando. Algumas murmuravam versículos ou orações memorizadas. Jesus explicou: essas pessoas confundem a religião com relacionamentos. Acreditam que repetir certas orações, assistir a certos cultos ou seguir rituais específicos lhes garante meu favor. Mas o que busco é misericórdia, não sacrifício. O que me importa é o coração, não as aparências. Pude ver a desesperança nos rostos dessas almas. Foi como se só naquele momento tivessem percebido que tudo o que acreditavam fazer para se salvar não era mais do que uma autoilusão. Suas práticas se tornaram parte do tormento. Jesus continuou em tom sério: as práticas religiosas muitas vezes são apenas uma máscara do orgulho. Transmitem uma sensação de superioridade moral, enquanto o coração permanece intacto. Muitos se agarram aos rituais porque podem controlá-los, ao contrário da verdadeira transformação que requer entrega, quebrantamento e vulnerabilidade. Foi então que algo dentro de mim começou a tremer. Vi tantos pastores, líderes de louvor, professores de escola dominical, pessoas que, como eu, liam a Bíblia, oravam e iam à igreja, todos ali, naquele lugar. E me perguntei, com grande pesar, se estão aqui, o que me garante que não terminarei igual? Sou realmente tão diferente deles? Jesus, ao notar meu medo, falou suavemente: você está começando a compreender. Esse medo que sente, essa consciência de sua fragilidade, é o começo da sabedoria. Muitos só percebem isso quando já é tarde demais. Ele me levou a uma área mais tranquila, longe das chamas e dos gritos. Embora o sofrimento ainda pairasse no ar, Jesus disse: veja, o orgulho é perigoso porque é invisível até mesmo para quem o carrega. Acredita ser humilde, se compara aos outros e se sente superior, agradecendo por não ser como aqueles pecadores, mas nunca reconhece sua própria miséria e por isso nunca pede realmente a graça. Foi então que vi um homem bem vestido, de aparência respeitável, claramente religioso. Estava rezando, e suas palavras me deixaram paralisado. Deus, obrigado porque não sou como os adúlteros, os corruptos, os imorais. Vou à igreja, dou meus dízimos, sirvo nos ministérios. Jesus me olhou e explicou: viveu uma vida moralmente reta, evitava os pecados mais evidentes, e isso alimentava seu orgulho. Acreditava que sua retidão exterior o tornava melhor, mas seu coração nunca se dobrou completamente. Não se considerava alguém que precisasse de arrependimento. Aquela oração soava como um disco arranhado preso em uma repetição sem fim, tentando justificar-se sem perceber que apenas estava enganando a si mesmo. Jesus disse: muitos cristãos se preocupam com o que fazem ou deixam de fazer por fora, mas ignoram o que há dentro de si. Evitam os pecados visíveis, mas cultivam o orgulho, o julgamento, a amargura e a autocomplacência. Não compreendem que o mais importante não é o que você faz, mas em quem você está se tornando. Caminhamos um pouco mais até que vi pessoas tentando sair dali. Construíam estruturas com suas boas obras,
como se tentassem escalar e escapar, mas cada vez que construíam algo, desmoronava. Jesus disse: essas pessoas acreditam que podem ganhar o perdão. Pensam que se fizerem o suficiente poderão escapar do julgamento, mas as boas obras sem um coração rendido são como castelos de areia em meio a uma tempestade. Mesmo ali, consumidos pelo sofrimento, muitos tentaram vão salvar-se com suas próprias forças, acumulando lembranças de boas obras, como se tentassem construir um caminho de volta. Mas tudo desmoronou antes do julgamento. Jesus observou isso com tristeza e disse: ainda não compreenderam que a salvação não se ganha. É um dom que só se recebe com humildade. Mas o orgulho fecha o coração até mesmo ao dom que poderia tê-lo salvado. Enquanto caminhávamos, essa verdade se tornava cada vez mais clara. Ouvi frases repetidas no ar, pronunciadas por muitas dessas almas: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Expulsamos demônios? Fizemos milagres? E Jesus suspirou profundamente e me disse: as palavras de Mateus capítulo 7 se cumprem aqui diariamente. Muitos me chamavam Senhor com os lábios, mas nunca me deixaram ser o Senhor de seus corações. Queriam bênçãos, mas não queriam minha autoridade. Queriam salvação, mas rejeitaram a transformação. Antes de continuar, apenas um pedido: inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Isso me deu um golpe no peito. Quantas pessoas, incluindo a mim, haviam vivido exatamente assim? Ir à igreja, participar de atividades religiosas, pensar que era suficiente, enquanto por dentro nada mudava. Ao perceber meus pensamentos, Jesus me conduziu a outra zona. Ali as almas pareciam um pouco mais conscientes do que acontecia, não apenas sofriam, compreendiam com dolorosa clareza por que estavam ali. Esses conheciam a verdade, mas não a viviam, explicou Jesus. Conheciam a humildade, o amor, o perdão. Até ensinaram isso a outros, mas nunca permitiram que essas verdades entrassem em seus corações. O conhecimento aumentava o julgamento, porque a quem muito se dá, muito se exigirá. Uma mulher me olhou com olhos cheios de angústia e arrependimento. Sabia o que era certo. Disse: ensinei sobre o orgulho e adverti sobre os perigos da autocomplacência, mas nunca me vi cometendo os mesmos erros que apontei nos outros. Estava cega a mim mesma. Por favor, não cometa o mesmo erro. Para dentro agora, enquanto ainda há tempo. Essas palavras me deram calafrios. Quantas vezes havia julgado alguém por meus atos? Quantas vezes havia visto a palha no olho alheio, enquanto ignorava a viga no meu? Jesus me levou então a um lugar mais tranquilo. Ainda podia ver as consequências do orgulho, mas agora à distância, como se quisesse me dar um respiro para refletir. Foi então que me disse: o orgulho é a porta de entrada para todos os outros pecados. Foi o orgulho que levou Eva a querer ser como Deus. Foi o orgulho que levou Caim a matar seu irmão. Foi o orgulho que construiu a Torre de Babel. Desde o princípio tem sido o pecado que mais afastou a humanidade de mim. Depois me mostrou imagens de líderes religiosos ao longo da história. Muitos haviam começado com uma fé verdadeira, mas gradualmente foram se corrompendo pela vaidade. À medida que sua influência crescia, também crescia seu ego. Começaram a distorcer as verdades, a manipular as pessoas e a amar o poder mais do que a presença. O reconhecimento e a posição alimentam o orgulho, disse Jesus. Muitos começam com bom coração, mas logo se apaixonam por sua própria imagem. Esquecem que seus dons, sua influência, tudo o que têm não veio deles, lhes foi dado. E quando esquecem, caem. Nesse momento, me olhei e pensei nas vezes que me senti melhor que os outros, porque lia mais a Bíblia, porque sempre ia à igreja, porque conhecia a doutrina. Isso me aproximou de Deus, ou me deu uma falsa sensação de segurança espiritual? Jesus então pronunciou meu nome com carinho. Rebeca, o que você sente agora mesmo, essa confrontação interna, esse desejo de se examinar, é o começo da verdadeira humildade. A humildade não é pensar mal de si mesma.
É simplesmente deixar de pensar tanto em si, é ser honesta sobre quem você é e se ver com a verdade. Então me mostrou pessoas que haviam vivido com genuína humildade. A maioria eu nem reconhecia. Não eram líderes famosos nem grandes pregadores, eram pessoas simples, mas haviam vivido uma fé profunda, serena e transformadora. Essas pessoas humildes que Jesus me mostrou tinham algo em meus comum. Sabiam de verdade quanto precisavam da graça de Deus, e mais do que isso, estavam dispostas a oferecer essa mesma graça aos outros. Sem mim, nada podem fazer, me explicou Jesus. Não se vangloriavam de suas boas obras porque sabiam que tudo provinha do meu espírito, não de seus próprios esforços. Não julgavam ninguém porque reconheciam a magnitude de seu próprio pecado e a grandeza do perdão que haviam recebido. Viviam em constante gratidão, não com um sentimento de direito. Foi então que me mostrou uma cena comovente. Duas pessoas rezavam juntas. À primeira vista, tudo parecia igual, os mesmos gestos, as mesmas palavras, mas pude ver além das aparências. Pude ver o interior de seus corações. Um apenas repetia palavras como um ritual vazio. O outro, no entanto, transbordava sinceridade, humildade e amor. Era um diálogo real com Deus, não uma obrigação religiosa. Mesmo a oração pode ser um ato de orgulho ou de humildade, explicou Jesus. Alguns oram para serem vistos, para cumprir uma obrigação ou para se sentirem justos, mas outros oram porque reconhecem sua fraqueza, porque querem estar perto de mim, porque seus corações transbordam de gratidão. Não ouço apenas palavras. Ouço a intenção que há por trás delas. Essa revelação me impactou profundamente. Comecei a lembrar de tantas orações que havia feito por hábito. Quantas vezes falei com Deus como se fosse uma lista de verificação espiritual? Quantas vezes o foco da minha oração foi o que eu queria e não o que Ele queria? Foi então que Jesus me levou a um lugar completamente diferente. Vi ao longe o que pareciam bilhões de almas, todas ainda vivas na terra, e algo chamou minha atenção. Muitas dessas pessoas estavam cercadas por uma sombra sutil, quase imperceptível. E o mais aterrador, nem mesmo sabiam que estava ali. Essa sombra aumentava ou diminuía conforme as atitudes do coração da pessoa. O orgulho cega, disse Jesus. Quanto mais cresce no coração, menos a pessoa vê sua verdadeira condição. Por isso se surpreendem tanto no dia do julgamento. Acreditavam estar bem, mas nunca se conheceram realmente. O que me impactou foi que muitos dos mais cobertos por essa sombra eram pessoas religiosas que iam à igreja todos os domingos, que participavam de grupos de estudo, que serviam com entusiasmo e, no entanto, a escuridão os seguia. Mesmo durante os serviços, a religiosidade pode ser um esconderijo para o orgulho, disse Jesus com dor nos olhos. É mais fácil seguir rituais do que se transformar de verdade. Muita gente se sente confortável com a identidade de cristão, mas não se abre à vulnerabilidade que requer uma verdadeira relação comigo. Me mostrou como essa sombra afetava a forma como as pessoas viam o mundo. Constantemente se comparavam, pensando que os outros eram piores. Justificavam seus próprios pecados enquanto condenavam os de outros. Preocupavam-se mais com sua imagem do que com sua essência. Isso está acontecendo agora mesmo, disse com tristeza, em igrejas de todo o mundo. A cada hora cristãos morrem nesse estado de cegueira espiritual causado pelo orgulho. Acreditam que são salvos por suas posições na igreja, seus estudos bíblicos ou seu bom comportamento. Mas ao cruzar para a eternidade, descobrem tarde demais que nunca me conheceram realmente. Essa frase me destroçou por dentro. A cada hora, quantas pessoas atravessaram as portas da morte com confiança e se encontraram cara a cara com uma verdade que nunca imaginaram? Tragando saliva com dificuldade, olhei para Jesus e perguntei com voz trêmula: Senhor, por que me mostras tudo isso? Ele me olhou com ternura e respondeu: porque você também tem essa cegueira, mas ao contrário de muitos está recebendo a oportunidade de ver agora, antes que seja tarde demais.
Nem todos recebem essa graça. Depois me levou diante de algo que parecia um espelho, mas não refletia apenas a aparência física. Era como um reflexo da alma. E o que vi me impactou. Sob minha rotina religiosa, minhas orações e minhas leituras da Bíblia escondia-se um coração cheio de preconceitos, um coração que se achava melhor que os outros, um coração cheio de orgulho. Vi com clareza quanto ainda carregava em mim de autossuficiência, ressentimento, religiosidade sem amor e até certo desprezo velado por aqueles que não faziam parte do meu modelo de fé. Jesus colocou sua mão sobre meu ombro e me explicou com voz tranquila: por isso a salvação não se ganha, nenhuma boa obra pode curar um coração que se recusa a se humilhar. A verdadeira mudança começa quando se reconhece o orgulho e se o deixa aos meus pés. A verdadeira transformação só ocorre quando nos entregamos por completo, disse Jesus com aquele olhar que atravessa a alma. É quando você reconhece sem máscaras quanto precisa de graça. Nesse momento simplesmente caí de joelhos, não porque tivesse que fazê-lo, mas porque meu coração já não podia ocultar. Pela primeira vez na minha vida via minha necessidade de salvação não como uma teoria, mas como algo profundamente real, urgente e pessoal. Tudo o que acreditava que me fazia bom, minha religiosidade, minhas práticas, meu conhecimento bíblico agora parecia tão vazio diante da santidade de Deus. Vi que não havia nada em mim que pudesse merecer seu favor. O que havia usado como escudo agora parecia tão frágil como um pano rasgado à luz. Este é o verdadeiro arrependimento, explicou Jesus. Não se trata apenas de lamentar pecados específicos, mas de reconhecer a raiz de tudo. A condição do seu coração. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Não se trata apenas de chorar por erros passados, é compreender que precisa ser transformado de dentro para fora, e essa humildade, essa honesta autoexaminação diante da minha santidade, é o princípio da salvação. Fiquei ali muito tempo, não sei quanto, porque ali o tempo parece diferente, mas em silêncio, com o coração aberto e exposto, vi meu orgulho, minha autossuficiência, minha forma de julgar os outros, enquanto acreditava ser espiritualmente maduro. Percebi como usava a fé como disfarce, mantendo uma imagem bonita enquanto por dentro continuava cheio de vaidade e comparações. Há muitas pessoas que pedem perdão, mas sem se arrepender de verdade, disse Jesus com tristeza. Dizem as palavras certas, mas não permitem que o arrependimento transforme seus corações. Querem o consolo do perdão, mas sem o desconforto de se olhar no espelho de sua alma. Mas algo começou a mudar. Ao reconhecer minha dependência da graça, senti que um peso foi tirado de mim. Esse fardo de tentar provar meu valor, de viver com medo do fracasso, de tentar merecê-lo, tudo começou a desaparecer. Esta é a paradoxa do meu reino, disse. Quem se humilha é exaltado. Quem reconhece sua pobreza espiritual recebe minhas riquezas. Quem compreende sua fraqueza encontra minha força. Jesus me ajudou a me levantar e me conduziu a um lugar novo. E quando digo que era diferente é porque não há palavras para descrevê-lo. Era um ambiente de paz indescritível. As cores eram ambiente, vibrantes de uma maneira que não vemos aqui. A luz parecia ter vida própria, até o ar parecia estar cheio de alegria. Era como se tudo ali estivesse em perfeita harmonia. Isso é o que espera aqueles que escolhem viver com verdadeira humildade, me explicou. Não aqueles que apenas dizem crer, mas aqueles que permitem que a fé transforme cada parte de seu ser. Não aqueles que vivem de rituais, mas aqueles que cultivam a intimidade comigo. Olhei ao meu redor e vi pessoas de todos os idiomas, nações e culturas. E o mais bonito foi que o que os unia não era a doutrina nem a aparência religiosa. O amor verdadeiro. Amor a Deus e ao próximo. Ali ninguém fingia, ninguém usava máscaras. Tudo era simples, puro e profundamente autêntico. Essas pessoas compreenderam o verdadeiro significado da fé, disse Jesus. Eles perceberam que a salvação não é apenas escapar do inferno ou entrar no céu, é voltar a caminhar comigo. É permitir que meu espírito transforme seu coração a cada dia. É viver para amar.
é viver para amar, não para impressionar. E o que mais me comoveu foi ver como essas pessoas não se importavam com sua própria bondade, ao contrário do que vi nas almas aprisionadas pelo orgulho. Aqui ninguém falava de si mesmo, estavam completamente centrados em Cristo. As boas obras fluíam naturalmente, mas não por obrigação, e sim como fruto de um profundo amor. A verdadeira humildade não consiste em menosprezar a si mesmo, me explicou Jesus ao notar minha reação. Trata-se de deixar de priorizar a si mesmo, de esquecer-se de si, porque você está tão maravilhado por mim que não há espaço para se comparar, medir ou promover. Não se trata de menosprezar, mas de se libertar de comparações e do medo de não serem suficientes. Sabiam que sua posição diante de Deus não dependia de seu desempenho, mas do que Jesus já havia feito por elas. Este é o descanso que prometi, disse Jesus. Não é passividade, mas liberdade. Eles fazem muito mais do que as pessoas religiosas que você viu antes, mas não o fazem para ganhar meu amor e sim porque já o têm. Não servem para impressionar, mas porque sua gratidão transborda em cada ação. Então ele me mostrou algo que me surpreendeu, uma imagem do que eu poderia me tornar se permitisse que o Espírito Santo transformasse cada aspecto da minha vida dia após dia. A versão de mim que Jesus me mostrou era diferente de tudo que eu havia imaginado. De verdadeira felicidade, que não se preocupava com o que os outros pensavam, que não buscava aplausos nem queria impressionar ninguém. Amava as pessoas de verdade, não por obrigação, mas porque seu coração transbordava amor. Lia a Bíblia não para coletar versículos, mas para conhecer o coração de Deus. Servia não para chamar a atenção, mas porque estava tão agradecida que não podia ficar de braços cruzados. Jesus me disse que essa transformação não ocorre da noite para o dia. É um processo que leva tempo e requer entrega diária. É preciso deixar o orgulho para trás e escolher a humildade. Muitas vezes doerá porque terá que arrancar o que te cega. Ele me mostrou como isso poderia acontecer. Situações que colocariam à prova meu ego. Pessoas que desafiariam meu senso de superioridade. Momentos que revelariam a verdade do meu coração. Mas não era uma ameaça. Era esperança. Era uma prova de que ele me ama tanto que não quer me deixar presa naquela versão orgulhosa de mim mesma. Muitos pedem bênçãos, mas rejeitam a transformação, disse. Desejam conforto, mas não buscam caráter. Pedem uma vida fácil, mas não compreendem que a maior bênção é ser como eu mesmo, que isso implique romper algumas estruturas internas. Logo antes de voltar, Jesus me levou de volta à beira do abismo. O contraste com o céu que eu havia visto continuava aterrador. Foi ali, diante dessas duas realidades, que ele disse algo que jamais esquecerei. Cada pessoa precisa tomar essa decisão não apenas uma vez em um chamado ao altar ou em um serviço, mas todos os dias, com cada ação e cada pensamento. Decida se você se humilhará, reconhecerá sua necessidade de graça e deixará que o Espírito te transforme, ou se continuará confiando em seus próprios esforços nas aparências, e continuará sem mudar. Rebeca, o que você viu não é simbólico, é real. A cada hora os cristãos entram na eternidade. Alguns chegam com um coração humilde prontos. Outros percebem tarde demais que confiavam na religião, e não em mim. Isso não é teologia abstrata, é a realidade mais urgente que existe. Senti seu peso como um aviso, não como uma condenação, mas como um amor que grita. Aceitar isso me fez perceber que havia estado vivendo uma mentira perigosa. Acreditava que minhas boas obras e minha assistência à igreja eram suficientes. Mas meu coração estava endurecido, orgulhoso e cego. E o pior é que nem sequer sabia. Jesus se aproximou e me falou com firmeza e ternura. Lembre-se do que você viu. Não viva com medo, mas com sabedoria. Não julgue os outros, examine a si mesma. Não confie em sua justiça, confie plenamente na minha. Com essas palavras tudo começou a desvanecer. A luz, o céu, o inferno, a presença de Jesus, tudo se desfez, e comecei a recobrar a consciência.
Quando abri os olhos, estava em uma cama de hospital cercada de máquinas e rostos preocupados. Segundo os médicos, havia sofrido um episódio cardíaco grave, resultado de uma combinação de estresse extremo e desidratação. Meu coração parou por quase 3 minutos. Disseram que o que experimentei pode ter sido uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro. Mas deixe-me dizer com toda certeza que o que vivi foi mais real do que qualquer coisa neste mundo físico. No dia seguinte, me deram alta com conselho médico, mas sinceramente o que aconteceu com meu corpo foi o de menos. O que realmente importa é o que aconteceu com minha alma. Não compartilho isso para assustar ninguém, mas porque acredito com cada fibra do meu ser que o que Jesus me mostrou está acontecendo agora. Pessoas sinceras, cristãos de aparência respeitável, morrem confiando em sua própria religião e descobrem tarde demais que nunca conheceram realmente a Jesus. Mesma, continuo indo à igreja, continuo lendo a Bíblia, continuo orando, mas agora essas coisas não são mais uma lista para me fazer sentir suficiente. São expressões vivas de um relacionamento com o Deus que me salvou pela graça mediante a fé e que está me transformando dia a dia. Hoje examino meu coração com mais frequência. Peço a Deus que me revele onde ainda espreita o orgulho. Parei de me comparar com os outros e de encontrar conforto na ideia de que sou melhor do que eles. Agora meu modelo é Cristo, e quanto mais o busco, mais percebo o quanto ainda preciso da graça. Se você leu isso, por favor, não tome como mais uma história emotiva próxima da morte. Pare, pense e examine sua alma com sinceridade. Você confiou em suas práticas religiosas para assegurar sua salvação? Você se compara com os outros e se considera justo? Você se conforma com uma aparência piedosa, mas seu coração permanece endurecido? O pecado mais perigoso não é o que mais impacta a vista humana. O mais letal é o que te convence de que você é justo, quando não é, de que você é humilde, quando na verdade está cheio de si mesmo, de que conhece a Jesus quando só conhece seu nome. Esse pecado está arrastando os cristãos ao inferno a cada dia. Que testemunho tão aterrador e transformador! A Bíblia nos adverte em Provérbios 16, 18. Antes da ruína vem o orgulho, e antes da queda a altivez de espírito. Muito obrigado, Rebeca, por compartilhar conosco uma experiência tão profunda e corajosa. E para você que nos seguiu até aqui, que esta história seja um espelho para a alma, um chamado urgente à humildade e à verdadeira transformação. Que Deus abençoe sua vida, e que o Espírito Santo revele toda a raiz oculta que ainda precisa ser quebrada dentro de nós. Nos vemos no próximo vídeo.